Muito bem, então a transcrição e a gravação já começaram, eu vou deixar só a gravação rolando, que eu sempre me distraio com a transcrição, com as besteiras que eles acham que a gente está falando em inglês. Então, gente, sejam muito bem-vindos aqui para a aula de Física de Oscilações e Ondas, tá? A semana passada eu não consegui fazer, entrar ao vivo no horário da aula, daí consegui gravar depois, 2 dias depois eu gravei o conteúdo que eu queria passar para vocês na aula da semana passada, espero que vocês tenham conseguido assistir, se não conseguiram, corram atrás. A gente não vai, acho que necessariamente a gente não vai se referir a coisas dessa aula da semana passada ao longo da aula de hoje, mas vocês precisarão dos conhecimentos para fazer a lista que eu vou passar para vocês, né? Eu estou tentando acabar essa lista para enviar para vocês ainda essa semana, para não amontoar 2 listas juntos. Pelo menos eu vou passar uma lista essa semana e outra lista na semana que vem, pelo menos vocês têm esse espaçamento entre elas. E eu revisei, tá, a ideia da avaliação da disciplina, a gente vai ficar nessas 3 listas mesmo. Vocês já fizeram uma lista, vamos fazer mais 2, e a média será a média simples dessas 3 listas. Não adianta eu ficar fazendo muitas provas e outras coisas diferentes. Primeiro que eu não terei tempo suficiente para corrigir de forma adequada, da forma como eu gosto de corrigir, de fato, mostrando onde que estão as incoerências e problemas e tal. Então eu prefiro passar menos coisas para vocês com a confiança de que vocês farão a lista aí de boa fé. Todo mundo tentará fazer essa lista por si mesmo, tá? Então o que aconteceu ali na aula passada? A aula que não sei se vocês todos já viram, mas de novo, convido vocês a ver. Eu separei em 3 blocos de conteúdos, tá? E nos 3 blocos de conteúdos a gente tratou de temas ainda sobre oscilações acopladas. Então a gente estava falando já há algum tempo de sistemas que tinham osciladores acoplados, né? Então tinha uma sequência, imagina, uma mola que tem várias massas concentradas em pontos igualmente espaçados dessa mola. Então a gente botava esse negócio a vibrar e a gente conseguia identificar algumas coisas diferentes. E na aula passada, então, eu falei sobre os fenômenos de batimento. Então, como que a gente conseguia, através do entendimento do que era um fenômeno de batimento, que basicamente é o surgimento de uma terceira frequência quando a gente tenta superimpor 2 frequências levemente diferentes. Tá? Então, se eu tenho um sistema que está vibrando em 2 frequências ao mesmo tempo, se eu estou tentando fazer esse cara vibrar em 2 frequências ao mesmo tempo, essas 2 frequências não são iguais. O comportamento geral do sistema é caracterizado pelo aparecimento de uma terceira frequência bem mais baixa, que é basicamente a média da diferença entre essas 2 frequências. Essa é a frequência de batimento. E eu mostrei então para vocês no bloco sobre o batimento que aparece num sistema acoplado como esse, aparece o fenômeno de batimento, o que é uma prova basicamente de que o corpo se comporta como a gente tinha falado, né? Que a resposta real de um corpo é a superposição das respostas nas frequências naturais, nos modos normais de vibração desse sistema. Como os modos normais têm frequências diferentes, se eu, ao excitar um sistema de uma determinada forma, eu observo a aparência de frequências de batimento ali dentro, isso é sinal que temos 2 frequências levemente diferentes agindo sobre esse mesmo sistema, tá? Então, esse batimento era um dos temas que a gente tratou na aula da semana passada. Outro tema que eu tratei na aula da semana passada foi o que acontece quando a gente tem oscilações forçadas nesses sistemas acoplados. Então, a gente tinha visto oscilações forçadas por um sistema de uma única massa, né? Uma massa mola, a gente tinha feito todo o equacionamento para esses caras ali. Então, eu mostrei o que acontecia quando a gente fazia uma excitação de um sistema como esse. Então, você tinha, digamos, 3 massas conectadas por mola e eu estou excitando apenas uma dessas massas. Eu fiz toda a montagem do sistema e isso serve também como um treino para vocês, para mostrar como que a gente faz a formulação desse sistema de novo, chegando naquele formato matricial, o que implica a gente passar plano complexo chutando uma determinada frequência e tal. Então, eu mostrei como é que isso acontecia e eu discuti mais em detalhes uma coisa que a gente não tinha tratado ainda. Mesmo quando a gente falou de uma única massa, né, a gente tinha tratado de uma única massa, oscilações forçadas de uma única massa. Para resolver esse sistema, a gente tinha suposto, né, que nas minhas funções testes, lá, o que são as possíveis funções que respeitam as equações diferenciais que regem o problema, a gente tinha suposto que existia, então, que eventualmente o sistema inteiro oscilaria na frequência de excitação, seja qual fosse a frequência de excitação que a gente impusesse. Tá? Só que isso escondia boa parte do problema, né? Eu falava, eventualmente esse negócio vai acontecer. Tá, mas antes do eventualmente, né, do agora, do começo das oscilações até a gente entrar nesse regime, o que acontece? Então, esse período, né, que a gente chama de resposta transiente, eu explorei um pouquinho do que acontece e mostrei para esses sistemas acoplados que entre o começo ali da observação dos meus fenômenos de vibração e a entrada ali no que a gente chama do regime permanente, o regime de todo mundo vibrando com a frequência de excitação,
aparecem as frequências naturais do sistema, né, a superposição de todas as frequências naturais do sistema, cada uma com a sua amplitude dependendo das condições iniciais. E então eu mostrei que isso acontecia, e eu discuti com vocês por que então, o que fazia essas frequências naturais sumirem, né? Por que a gente pode tranquilamente dizer que eventualmente o sistema vai vibrar com a frequência de excitação? Ora, porque qualquer sistema físico tem amortecimento, e o amortecimento é alguma coisa que afeta apenas as frequências naturais. Então a gente excita o sistema, ele excita todas as frequências naturais, e essas frequências naturais elas vão morrendo ao longo do tempo por conta da dissipação de energia, né, do amortecimento que existe em qualquer sistema físico. Então a gente faz essa resposta natural, ela vai morrendo ao longo do tempo, e o que sobra é a resposta na frequência da excitação, e por isso, sim, o regime permanente a gente pode dizer que ele existe. E por fim, na aula passada, a gente fez, eu resolvi eu botei o formalismo, talvez esse sim a gente volte aqui um pouquinho agora no comecinho dessa aula. Eu mostrei o formalismo do que era, de como é que a gente tratava esses sistemas. Os sistemas que a gente vinha tratando são sistemas discretos, né, um número, as massas concentradas em pontos discretos no coisa, não é uma distribuição contínua de massa. Então, eu mostrei para vocês o que acontecia, qual era o formalismo que eu precisava para ter uma descrição de infinitas massas, um número arbitrário, um número arbitrariamente grande de massas. Então, no lugar de eu ter 2 ou 3 ou 5 massas, números pequenos, o que aconteceria para eu formular um determinado problema onde a gente tivesse um número maior de massas. Tá? Então, só vou mostrar aqui, recapitular justamente essa última aula, que está aqui. E daí eu já volto para a gente falar do tema novo, tá? O que a gente está tratando. Então, quando a gente tem um sistema com muitas massas, basicamente o que a gente tem, pela primeira vez eu descrevi um sistema de uma corda vibrando, né? A gente tinha, então a gente tinha falado de pêndulos e de sistemas de massa mola e pêndulos físicos. Então, a gente nunca tinha tratado esse sistema de oscilações transversais, né? Onde o meio está alinhado na direção de X, mas as oscilações acontecem na direção de Y, transversalmente esse cara. Então a gente expressou isso, hipóteses de pequenos deslocamentos permitia a gente dizer que a tensão era constante ao longo da corda como um todo, e digamos que ao longo dessa corda a gente tivesse um número nzão ali de massas concentradas. Então eu elaborei ali a equação diferencial, a equação de movimento de cada uma dessas massas, tá? E com isso, então a gente chegou aqui dividindo por N, rearranjando aqui na parte central da tela de vocês, a gente tinha a equação diferencial de cada uma dessas massas que se relacionava com as posições da massa anterior, da própria massa, da massa anterior e da massa posterior, e ela era cega, entre aspas, a outras massas que estavam mais distantes disso. Então, quando a gente transpunha isso para o formato matricial, isso queria dizer que a gente teria, na nossa matriz de rigidez, né, matriz que relaciona, né, as posições de massas com rigidezes de alguma coisa do meu sistema, a gente teria, então, uma matriz de banda, uma matriz que a gente chama de banda, uma matriz que é zero por tudo, exceto numa banda ao redor da diagonal principal de um tamanho definido. Então a gente tem, se para cada massa ela só enxerga a massa vizinha anterior e a posterior, a gente tem uma banda de 3, né? Tem 3 diagonais que são preenchidas com números diferentes de zero ao redor da diagonal principal. Quando a gente fizer essa passagem para um sistema, para uma notação matricial desse meu sistema. Pois bem, então, para a gente resolver isso, né, então, se eu tenho um número arbitrariamente grande de massas, eu tenho um número arbitrariamente grande de equações diferenciais acopladas. Para eu resolver isso, eu preciso alguma coisa, alguma informação a mais, né, para a gente melhorar a nossa situação, para não ter, digamos, infinitas por infinitas equações diferenciais acopladas para resolver. Então, o que foi sugerido fazer foi que a gente assuma, né, e introduza coisas que a gente sabe que existem relacionadas aos modos normais. A gente sabe que esse cara vai vibrar pela superposição dos modos normais, e a gente sabe já algumas coisas sobre os modos normais. Então a gente vai ter, quando eu tivesse 2 massas, por exemplo, né, a gente teria que o primeiro modo normal oscilaria como se fosse as 2 massas para o mesmo lado, né? Quanto menores as frequências, maior quantidade de massas estarão em fase para o mesmo lado da posição de equilíbrio, e quanto maior a frequência, a gente vai alternando um número de massas, vai pulando para o outro lado. Tá? Então, com 2 massas, a gente consegue identificar esses 2 modos normais, ou os 2 com a mesma amplitude, ou um com amplitude 1 e outro com amplitude menos 1, desses camaradinhos aqui. Tá? Então, juntando tudo isso naquele formalismo como um todo, introduzindo uma função teste, a gente chegava
num formato padrão ali, né? Então a gente tinha menos, o que está aqui dentro de chaves, né? Menos ômega ao quadrado vezes a amplitude da massa 1, mais 2 vezes ômega zero ao quadrado da amplitude da massa 1, menos ômega zero vezes a amplitude da massa 2 e a amplitude da massa 0, que no nosso caso aqui, massa 0, não existe massa no ponto 0, é um ponto fixo, então esse cara cortaria igual, cortaria, tá? Só que se eu tivesse, então, no meu caso, de n partículas, né? A equação equivalente para n partículas seria essa aqui que está marcada em roxo na tela de vocês. Tá? Então, ômega ao quadrado vezes a amplitude dessa partícula P que eu estou interessado no momento, mais 2 vezes ômega zero ao quadrado vezes a amplitude da partícula P, menos ômega zero ao quadrado vezes a soma das amplitudes das vizinhas. Tá bom? Então, com os modos normais diferentes, né, a gente insere esses modos normais, e para cada um, para a gente ter o respeito desses modos normais e das condições de contorno, para que as extremidades estejam fixas, né, a gente consegue definir a amplitude, né, que cada uma dessas partículas tem que assumir, ela vai ter que estar sobre uma curva senoidal. Tá? Então, para o primeiro modo de vibração, n igual a 1, a amplitude de cada uma dessas partículas estará descrevendo um formato senoidal ao longo do caminho. Então, se eu tenho 1000 partículas, a gente vai pegar essa metade dessa função seno, essa barriguinha para cima, dividir em 1000, e para cada um desses pontos a gente tem uma amplitude, que é simplesmente a amplitude da curva total, que é o Cn, vezes o seno dessa fração que a gente tem. E em cada modo n, como esses modos eles têm um formato padrão ali, para cada um dos modos, a relação entre as amplitudes de partículas, né, se eu pegar a partícula 1 e a partícula 17, por exemplo, a razão entre esses caras é alguma coisa constante, porque está dependendo apenas desses senos que estão sendo avaliados ali. Né? Então a gente volta para a equação de movimento e isola as amplitudes para um lado e as frequências para o outro. E é possível, né, determinar que, quando a gente mostrar que as amplitudes das partículas vizinhas, né, levando em consideração que elas estão sobre uma curva senoidal, é possível demonstrar, não fiz essa demonstração, que esse carinha tem um formato padrão, 2 vezes cosseno de nπ dividido por nzão mais 1. Tá? E então essa razão, essa fração do lado esquerdo aqui já está definida. E a gente consegue, então, isolar o ômega que a gente está buscando encontrar. Né? O ômega, no nosso caso, são o ômega das frequências naturais. Então, quando o nzinho, que é o número do modo, né? O modo 1, por exemplo, nzinho igual a 1. Para o modo 1, a gente consegue descobrir quanto é que vale a frequência natural do modo 1 através dessa relação, né? Isolando esses carinhas, jogando para um lado e para o outro, fazendo uma manipulação, a gente chega ali, a gente tem expressões do ômega n para o modo 1, modo 2, modo 3, tudo que for. Então, o que a gente, né, nesse ponto a gente parou ali. Então, se eu tenho um número arbitrário de massas, né, o nzão ele vai crescendo, né? Então o nzão que está ali na parte de baixo do seno, ali, seno é nzinho vezes π dividido por 2 vezes nzão mais 1, esse nzão vai crescendo, e para cada vez que a gente adiciona uma massa a mais, a gente adiciona um modo normal a mais. No sistema que tem 2 massas, a gente tem 2 modos normais, então se o nzão vale 2, o nzinho vale 1 ou 2, se o nzão vale 5, o nzinho vai valer 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, à medida que a gente vai fazendo crescer esse nzão, a gente cresce as possibilidades dos nzinhos também, tá bom? Então, para cada um, na medida que a gente vai fazendo crescer esse nzão, a gente vai mudando ali o que está dentro desses senos e aumentando a possibilidade dos nzinhos, tá? Então, uma coisa que a gente pode fazer é pegar um sistema, né, e considerar que uma corda, no lugar de eu descrever a corda de forma contínua, como eu vou mostrar logo em seguida no formalismo de ondas, a gente descreve essa corda, ou aproxima o comportamento dessa corda pela essa massa distribuída em 5 pontos. Né? Então, nzão é igual a 5. Com nzão é igual a 5, a gente vai definir qual que é a frequência da primeira, a frequência natural, da segunda, da terceira, da quarta e da quinta, por exemplo. Tá? E a gente vai ver que a gente tem uma razão entre esses caras que não é evidente. Tá? Então, a frequência 1, a frequência 2 não é o dobro da frequência 1, a frequência 3 não é o triplo da frequência 1. Existe uma razão desses caras que é diferente por conta dessa função seno que a gente está aqui nessa função, na cara de vocês aqui, tá? Então, se o nzão é igual a 5, a gente vai botando, substituindo nzinho igual a 1, 2, 3, 4 ou 5, a gente vai ver que as razões desses caras não são alguma coisa evidente. À medida que eu vou levando esse cara por infinito, né, então eu vou aumentando, ao invés de 5 eu tenho 10 partículas, 25 partículas e tal. Vocês podem e devem, inclusive, acho que vai estar na lista de vocês um problema a respeito disso, para vocês fazerem a tabela, né, de quanto que seriam as frequências naturais desse sistema que a gente está considerando. No lugar de estar discretizado em 5 pontos, no sistema discretizado em 25 pontos, a gente vai achar frequências naturais para o primeiro, segundo, terceiro, até o 25º modo de vibração.
E a gente vai achar essas frequências naturais e a gente vai começar a perceber que as razões entre essas frequências elas estão tendendo para alguma coisa mais lógica. E essa razão estão tendendo para alguma coisa mais lógica que está relacionado com o formalismo de ondas, que é o tema da aula de hoje. Tá? Então esse foi um breve recapitulativo do que foi a aula passada, por caso de vocês não tivessem visto, só para a gente fazer essa transição, né, o tema do começo da aula, do final da aula passada para o começo da aula de hoje. Ficou alguma pergunta específica a respeito desse tema geral, dessa revisão? Não? Se ninguém falar nada, tocarei adiante, tá bom? Então, para essa aula aqui, e para a aula anterior também, tá? Eu estou seguindo bastante o formalismo e a forma de apresentar as coisas daquele curso que eu já tinha mencionado, acho que na minha primeira aula dessa disciplina, eu recomendei que vocês fossem atrás, né? O MIT põe praticamente todos os cursos deles abertos, né? No OCW, naquela iniciativa Open Courseware, e durante muito tempo, as aulas do MIT de ondas, o curso de física de oscilatória do MIT é esse curso 803, e o professor era esse Walter Lewin. Tá? Então, ele ficou muito famoso, ele é um cara que tem livros publicados sobre a arte de ensinar, todas as aulas dele têm demonstrações, né? Imagina, o MIT tem acesso a diversas possibilidades diferentes. E, infelizmente, por questões pessoais, lá por questões de processos que ele sofreu, de estudantes e tal, o curso dele foi removido da plataforma oficial do MIT, só que ele conseguiu conservar os direitos e ele botou no canal dele. Tá? Então, se vocês procurarem 8.03 e Walter Lewin, né, do jeito que está na tela de vocês, vocês acharão um curso de oscilações infinitas vezes melhor do que o meu, infinitas vezes mais completo, porque ele trata não apenas de oscilações físicas, como que a gente está lidando, oscilações mecânicas, desculpa, como as que a gente está tratando agora, mas também de oscilações eletromagnéticas e vários efeitos diferentes. Acústica ele vai tratar muito mais profundamente do que eu vou tratar e tal. Então, e esse curso é muito bacana, tá? Então, separando a obra da pessoa, né? Então, a obra dele, as aulas que ele coloca são aulas muito bem desenvolvidas. Então, até esse ponto agora eu andei fazendo uma mistura, né? Entre o curso 803 que está hoje lá no MIT, que é de um professor taiwanês, acho que é, e Ying Li. Só que nessa parte específica, quando chega na parte de oscilações de muitos corpos e pulando para ondas, eu não curto tanto, eu não acho tão didática a apresentação que esse Yang Li ele faz nessa parte. Então eu estou migrando de volta para o Walter Lewin, como eu tinha comentado com vocês, tá bom? Então, dado o crédito aqui, se vocês quiserem assistir, vocês verão que o desenvolvimento da aula é praticamente igual, só que ele insere 1 milhão de outras demonstrações. Se vocês tiverem a vontade de assistir vídeos em inglês, estarão muito melhor assistidos com ele do que comigo exclusivamente, tá? Mas claro, eu sou o professor de vocês, então vamos sim expor as coisas aqui do jeito que eu acho que cabe dentro do nosso contexto. Então, o que a gente fez? Então, a gente tinha descrito o formalismo para tratar de coisas discretas de dimensão arbitrária, tá? Então, qualquer que fosse o número discreto, um número finito, a gente sabe como fazer o formalismo desse carinho naquele contexto que eu estava explicando para vocês, tá? Só que agora a gente vai migrar para o caso de infinitas massas, de fato, né? E infinitas massas quer dizer o quê? Quer dizer que a gente está botando essas massas todas numa distância infinitesimal, né? Umas tão próximas das outras quanto você desejar que estejam, e a distribuição contínua de massa. Não são massas, não são bloquinhos de massa concentrados num único ponto, a gente tem uma distribuição contínua de massa, tá? Então, considerando mais uma vez o caso de uma corda tensionada, então eu tenho uma corda que está fixa entre as duas extremidades e ela está sujeita a uma tensão T, tá? Uma tensão que traciona essa corda, tá? Então eu vou pegar uma parcelinha dessa corda. Essa corda está oscilando uma determinada frequência, eu cortei um pedacinho de um tamanho ΔX ali, que depois vai virar um dx, tá? A gente vai fazer esse ΔX diminuir para o tamanho que a gente quiser. E para esse pedacinho dx, a gente pode considerar, né, que a posição x está ali no comecinho desse ponto, o final desse carinho então vai ser x mais ΔX, e a posição y é uma posição no ponto médio. Na medida que a gente fizer esse dx caminhar para zero, tanto faz, né? A gente considerar esse ΔX e o y está sendo medido no meio, tá? Mas enfim, nesse ponto aqui da dedução das fórmulas, isso aqui é importante a gente dizer. Como essa corda ela tem um determinado formato, ela está curvada por conta da vibração, a gente tem ângulos no começo e no final dessa seção que são levemente diferentes. Tá? Então a gente tem no começo da seção ali no ponto X, a gente tem um ângulo θ,
tá? A tangente desse negócio forma um ângulo θ, e no final dessa seção, em x mais Δx, esse ângulo é um pouquinho maior, em θ mais Δθ, nessa posição, tá bom? Então a gente considera que essa tensão T é constante na corda como um todo. Isso é razoável quando a gente tem pequenos deslocamentos, a amplitude é relativamente baixa. É a mesma hipótese que eu comentei no videozinho da aula passada, né? Se a gente tinha muitas massas, né? Naquele contexto de uma corda também, né? Só que com as massas discretas. Se essas amplitudes eram muito grandes, a gente teria que levar em conta o quanto a cordinha se esticou, né? Por conta do deslocamento desse carinho. Então, tinha uma determinada distância em repouso, na hora que esses caras, se a amplitude está muito grande, a diferença de duas massas vizinhas é muito grande, eu tenho que considerar que essa corda aumentou de comprimento, e aumentar de comprimento está associado a um aumento de tensão. Na medida que a gente está com amplitudes relativamente baixas, a gente pode considerar que a distância desses dois caras é constante, e, portanto, a tensão é a mesma ao longo do caminho como um todo. Tá? Além disso, a corda, agora uma das novidades, é que ela tem uma massa linear. Tá? Então, a gente tem uma quantidade de massa distribuída pelo comprimento. Então, a corda tem 3 metros de comprimento e tem, sei lá, 6 quilos de massa, então a gente tem 2 quilos por metro de corda, tá bom? Então, para essa parcelinha, para esse pedacinho de corda que a gente pode escrever a equação de movimento, e a equação de movimento é segundo a lei de Newton. Tá? Massa vezes aceleração vai ser igual às forças, a força resultante que age sobre esse carinho. Então, quem que é a massa? Massa é um pedacinho de massa, é um dmzinho, né? Poderia até botar um ΔM nesse ponto, que eu ainda não passei de ΔX para dx, tá? Mas, enfim, talvez não esteja super consistente o negócio aqui, mas acho que no final das contas vai dar tudo certo, tá? E isso aqui vai ser igual à força resultante que a gente tem. Então a gente tem que forças resultantes? A gente está interessado primeiro, né? Observem que eu só escrevi aceleração na direção de y ponto, ponto. O movimento da corda, né? A corda está se deslocando para cima e para baixo. Então eu só estou interessado nos movimentos na direção de y, e eu considero que não existe movimento na direção de x para esse cara, tá? Ou que eles são suficientemente pequenos que podem ser desprezados. Então eu tenho dm vezes y ponto, ponto, isso aqui vai ser igual ao quê? A parcela de força que puxa esse camaradinho para baixo é a parcela associada a essa força T que está no ponto X, aqui, e eu tenho que decompor esse cara. Então eu tenho T vezes seno de θ é a parcelinha vertical desse cara. É o cateto oposto a esse ângulo θ que eu tenho. Então, T vezes seno de θ na direção negativa. E na outra extremidade eu tenho T vezes seno de θ mais Δθ na direção positiva. Esse cara puxa para cima. Muito bem. Só que a gente está na hipótese de pequenos ângulos, pequenas distorções. Então, esse θ é aproximadamente igual a zero, né? Se aproxima de zero, é suficientemente pequeno para que a gente possa aproximar seno de θ por θ. Tá? Então, se seno de θ pode ser aproximado por θ, seno de θ mais Δθ também pode ser aproximado por θ mais Δθ, simplesmente. Então, do lado direito da equação eu tenho menos t vezes θ, mais t vezes θ, esses dois caras se cancelam, e o que sobra desse camaradinho aqui vai ser t mais Δθ. Tá? Então, a minha equação que tem massa vezes aceleração, dm vezes y ponto, ponto, vai ser igual a t vezes Δθ nessa hipótese de pequenas deformações. Tá? E a massa, logicamente, né, o quanto de massa que existe nesse cara, se eu tenho μ, né, o número μ quilogramas por metro desse cara, e o comprimento é um ΔX, a quantidadezinha de massa que está sendo movimentada vai ser μ vezes ΔX. Tá? Então, chegamos nesse ponto aqui, eu marco essa equação com uma estrelinha, tá? E a partir daí a gente vai tratar sobre outras coisinhas, né? Que a gente precisa mais informações para massagear um pouco essa equação, para chegar no formato que a gente precisa. Pois bem, então, quando esse ΔX tende a zero, ou seja, quando ele é infinitesimalmente pequeno, quando ele vai virar um dx, por exemplo, né, a gente pode tomar esse θ, né, aquele θ que está na inclinação no ponto x ali, como se fosse a inclinação daquele ponto y mesmo. Né? O y não está mais medido no meio, se eu estou trazendo esse dx para zero. Essa inclinação da reta, né, no ponto y vai ser exatamente a tangente do θ. Tá? Então, a tangente de θ vai ser simplesmente a derivada de y com relação a x. Isso é a inclinação dessa reta da curva naquele ponto central. Tá bom? Então, eu tenho tangente de θ vai ser igual à derivada de dy dx. E a derivada parcial aqui está relacionada apenas porque é um fenômeno que depende de tempo, né? Então, uma oscilação ela tem um formato, para cada tempo ela tem um determinado formato. Então, eu estou fazendo a derivada simplesmente espacial desse cara, mantendo o tempo constante. Para um tempo constante, a derivada desse cara vai ser tangente de θ. Tá?
Então, agora, você pode trabalhar em cima dessa equação derivando os dois lados com relação a x. Então, eu tenho a derivada de tangente com relação a x vai ser igual à derivada segunda de y com relação a x. Tá? A derivada de tangente com relação a x, a gente faz a regra da cadeia. Então, eu pego a derivada de tangente com relação a θ e derivada de θ com relação a x. E a derivada de tangente com relação a θ é 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, essa é uma derivada bem comum, bem conhecida, que vocês já devem ter visto várias vezes nos cursos de vocês. Tá? Então, com isso, a gente chega numa expressãozinha aqui. Segunda derivada de y, segunda derivada espacial de y vai ser igual a 1 dividido por cosseno quadrado de θ vezes dθ dx. Tá? Que é o dθ dx pintou da regra da cadeia. Só que a gente está na hipótese de pequenos ângulos, né? Então o θ é aproximadamente igual a zero, e nessas condições o cosseno de θ é aproximadamente igual a 1. Né? Se valia a minha aproximação lá, quando θ é suficientemente pequeno, eu posso aproximar seno de θ por θ. Quando o θ é suficientemente pequeno, eu posso aproximar cosseno de θ por 1. Né? A mesma direção de aproximação que eu tenho. Então, se eu posso aproximar por 1, esse termo de 1 sobre cosseno ao quadrado aqui morreu, né? Então ficou segunda derivada de y com relação a x vai ser igual a dθ dx. E a gente pode isolar para achar expressões para dθ. Né? Então dθ vai ser segunda derivada de y com relação a x quadrado vezes o dx. Tá bom? Então agora eu volto para aquela equação que está marcada com estrela, né? E agora sim eu consigo trabalhar um pouquinho melhor ela, vou trabalhar em cima daquele Δθ. No lugar do Δθ, então eu vou trazer essa expressão dx vezes a segunda derivada espacial de y. Tá? E a gente passa a ter, então, um Δx de um lado e um Δx do outro lado. Então, eu tenho μ vezes Δx, segunda derivada temporal, é igual a t vezes Δx, segunda derivada espacial. Corto os Δx, jogo o t para o outro lado, e eu chego nesse formato de equação. É um formato muito importante, é um formato associado ao comportamento de ondas, tá? Como a gente vai ver logo em seguida. Então, eu tenho μ dividido por t, né, massa linear desse cara, dividido pela tensão que está agindo sobre a corda, vezes a segunda derivada temporal, vai ser igual à segunda derivada espacial. Tá? Então a gente tem isso aqui, de novo, é uma equação diferencial. É uma equação que relaciona derivadas com relação a argumentos diferentes. Tem uma função que depende tanto de t quanto de x, e está relacionando as derivadas desses caras. Então vocês observam, né, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter a segunda derivada espacial tem que ser igual a um coeficiente constante que multiplica a segunda derivada temporal dessa função. Tá? Ou seja, que tipo de coisa que vai resolver essa equação? Tá? Qualquer função que tenha por argumentos x e algum coeficiente c que multiplica o tempo, tá? Vai respeitar esse cara. Porque se o argumento da função é esse, né, se sempre a função trabalha sobre esses dois caras, se eu faço a derivada a segunda derivada com relação a x, o resultado vai ser exatamente o mesmo do que se eu fizer a segunda derivada com relação a t multiplicado por esse coeficiente c. Tá? Então imagina que eu pego essa função f, derivo duas vezes com relação a x, e pego essa função f, derivo duas vezes com relação a t. O resultado desses caras aqui vai ser o mesmo, contanto que esse c tenha a ver com aquele termo que está aqui multiplicando a derivada temporal. Tá? Então eu faço duas derivadas com relação ao tempo, eu vou pular c ao quadrado para o lado de fora. Se c ao quadrado para o lado de fora anular esse carinha que tem do lado de cá, né? Fazendo a segunda derivada temporal, tem um c ao quadrado que multiplica esse μ vezes t, é igual à segunda derivada com relação a x, desse camaradinho aqui. Então, contanto que c seja raiz de t dividido por μ, que é o necessário para eu cortar com esse outro cara, qualquer função que tenha esses caras aqui por argumentos vai solucionar essa minha equação. Então, a gente vai trabalhar com esse tipo de funções, que são as funções que são candidatas para resolver a minha equação diferencial aqui. Tá? Uma coisa interessante da gente observar é se a minha função tem que ter por argumento um x, que é uma posição, mas mais ou menos um coeficiente que multiplica t, esse coeficiente naturalmente precisa ter alguma natureza de velocidade. Tá? Se x é uma posição, o argumento da função tem que ser alguma coisa de posição. Então eu tenho que ter uma posição mais alguma outra posição para isso fazer sentido. Não faz sentido eu ter um argumento que é uma soma de duas coisas que não podem ser somadas. Tá? Então, x tem que ser somado com alguma outra coisa que seja um x. E para que c vezes t seja um x, então c tem que ser alguma coisa de tipo velocidade. Eu tenho que ter uma distância por tempo, que ao multiplicar por tempo, eu corto os tempos e vai sobrar uma distância. Então, eu tenho uma distância e outra distância, né? Uma posição e outra posição. Tá? E esse c, então, tem uma natureza de velocidade, então a gente vai parar de chamar ele de c
diretamente a gente vai chamar de velocidade. Essa é uma velocidade que está associada uma velocidade de propagação da onda numa corda. Ela vai ser dada por raiz de t dividido por μ. Tá? Então, primeira coisa que a gente observa, a velocidade de propagação de uma onda numa corda depende tanto da densidade de massa dessa corda, quanto da tração, né, da tensão que a gente aplica nessa corda. Quanto mais tensionada tiver a corda, mais rapidamente se propaga essa onda ao longo da corda. E quanto mais densa for essa corda, quanto mais pesadona for essa corda, né, quanto mais massa ela tiver por comprimento, mais devagar se propaga essa onda. Né? Isso que está sendo escrito ali de raiz de t sobre μ. Tá? Muito bem. Então, se esse C tem natureza de velocidade, a gente chama ele de V agora, que é a velocidade de propagação. A gente substitui, então, esse μ dividido por t por 1 sobre V ao quadrado. E a gente chega nesse formato. 1 sobre V ao quadrado vai ser igual à derivada segunda temporal de y, vezes a segunda derivada temporal de y, vai ser igual à segunda derivada espacial de y. E esse cara aqui é o formato padrão, que se chama de equação de onda. Tá? Então, a equação de onda, agora que a gente entrou nesse terceiro módulo da disciplina, falando sobre ondas, essa é a nossa principal equação. É a equação que sustenta o formalismo de tudo que a gente vem fazendo. Tá? Muito bem. Então, agora a gente tem que pensar um pouquinho a respeito do que está acontecendo. Tá? Se a gente tem então, um formato de um determinado pulso, tá? O formato do pulso que está sendo desenhado aí de forma assimétrica, de forma de propósito, tá? Porque a gente vai falar sobre efeitos de reflexão e de refração mais para frente. Então, esse pulso assimétrico, tá vendo que ele começa bem íngreme e daí ele tem um decaimento um pouco mais leve ali, tá? Quando a gente tem uma função que está marcada como x menos v vezes t, se esse v tem um sinal negativo ali, esse pulso, para um ponto, né, quando t é um pouquinho maior do que zero, esse formato de curva ele vai aparecer um pouquinho mais para a direita, tá? Por incrível que pareça, né? Parece que ele deveria ir para o lado negativo, mas reflitam um pouquinho, né? Vocês conseguem chegar a essa conclusão que uma função que x menos vt, nesse formato, por um tempo t maior do que zero, vai fazer com que um determinado pulso que tem um formato, passado um determinado momento, ele apareça um pouquinho mais para frente. Tá? Então, quando o v aparece negativo nessa função, o pulso está se propagando na direção de x positivo. Tá? Por outro lado, se o v aparecesse positivo, né, esse pulso estaria retornando, tá? Voltando da direita para a esquerda. Muito bem, então a gente tem a equação de onda e a gente entendeu um pouquinho de para que lado esse cara se propaga, dependendo do sinal que tem a ver. Agora a gente precisa entender o que acontece nas condições de contorno. Então, o que são as condições de contorno? Eu tenho o meu meio e nas extremidades desse cara eu tenho algumas coisas que têm que ser respeitadas. Tá? Então, digamos que eu tenho uma condição de contorno fixo-fixo. As duas extremidades da corda estão fixas num único ponto. Tá? Então, uma extremidade da corda eu consigo excitar ela, então oscila rapidamente só para gerar o pulso, depois ela volta, ela mantém-se fixa. Tá? Então, é um movimento suficiente só para gerar um pouquinho o pulso, e depois eu mantenho esses dois caras fixos. Então, tá ali o meu pulso, foi enviado, né, caminhando com velocidade v. O que vai acontecer quando ele chegar naquela outra extremidade? Bom, na outra extremidade, se ela está fixa, né, o y nesse cara tem que ser sempre igual a zero. Obrigatoriamente é igual a zero, porque está fixo na parede. É como se eu tivesse pregado a extremidade da corda na parede. Tá? E para esse cara estar igual a zero, o que está acontecendo? Então, esse pulso que está caminhando para o lado de lá, ele vai chegar, ele vai bater contra essa parede. Tá? E essa cordinha ela vai batendo contra a parede, e em cada momento, né, aquele pulso que foi enviado, ele desejaria ter a altura com que ele foi enviado. Né? Então, tinha alturas em diversos pontos diferentes daquele pulso. Supondo que ele esteja, por exemplo, naquele ponto ali, o pulso desejaria estar nessa parte de cima aqui. Tá? O pulso que está ali marcado em preto desejaria estar na parte de cima. Só que para esse ponto ficar parado, o que está acontecendo então? Então está sendo gerado um outro pulso, né, instantaneamente, por conta da extremidade ser fixa, é gerado um outro pulso que, somado a esse, faz com que o ponto fique parado, aquele ponto específico fique parado. E isso acontece para todos os pontos. Tá? Então, quando chegou aquela primeira partezinha da onda, a partezinha mais baixa, foi gerado um primeiro pulso negativo, né, para a parte de baixo, para a amplitude negativa, foi gerado um primeiro pulso negativo para que esse ponto ficasse parado. E à medida que o pulso inteiro passa por dentro daquele ponto fixo, a gente reproduz, né, para o lado oposto da corda, refletido para o lado oposto da corda,
esse mesmo pulso com amplitude -1, caminhando na direção contrária. Tá? Então, para essa soma C0 naquele ponto de extremidade fixa, a consequência é que a gente tem um pulso refletido nessa polaridade oposta, né? Refletido para a parte de baixo com amplitude para o outro lado. Então, eu envio alguma coisa que é uma montanha, a montanha, na hora que ela chega na extremidade, ela bate e retorna como se fosse um vale. Vai uma montanha, bate naquela extremidade e retorna um vale na mesma amplitude. Tá bom? Então, esse seria o caso se a minha condição de contorno for fixa e fixa, ou seja, se y no ponto 0 e y no ponto, no ponto L sempre tem que ser iguais a 0. Por outro lado, eu poderia ter uma condição de contorno um pouco diferente. Eu poderia ter, de um lado, essa corda fixa e na outra extremidade, o que a gente chama de uma extremidade livre. Tá? O que seria uma extremidade livre? Vocês imaginam que essa corda está amarrada num anel, tá? Então tem um determinado anel, e esse anel pode deslizar livremente para cima e para baixo, né? Digamos que ele esteja bem lubrificado, ele pode andar para cima e para baixo ao longo de uma direção vertical fixa, né? Digamos que ele tivesse um tubo, ao redor desse tubo tem um anel que está bem lubrificado, ele pode subir e descer livremente nesse cara. E esse anel não tem massa. É importante que ele não tenha massa, porque se ele tiver massa, ele influi no comportamento da coisa. Então isso é uma idealização, tá? Não existe alguma coisa exatamente assim, mas se existisse alguma coisa assim, era como se a extremidade dessa corda fosse livre. Tá? Então uma corda ela pudesse subir e descer do jeito que a gente que fosse imaginado. Tá? E o que é condição de contorno equivalente nessa extremidade livre? Né? Então, condição de contorno equivalente numa extremidade fixa é fácil, aquele y é igual a 0. Tá? Nessa extremidade livre, né, se a gente tem um anel sem massa que está fixo ali naquela extremidade, a condição de contorno nessa extremidade livre é que a derivada desse cara sempre tem que ser igual a 0. Por que a derivada desse cara sempre tem que ser igual a 0? Ora, ela tem que ser igual a 0 porque se não fosse igual a 0, isso quereria dizer que a gente teria uma componente de força, uma componente da tração na corda, que estaria puxando, uma parcelinha dela estaria puxando esse anel para cima ou para baixo. Tá? E como esse anel não tem massa, qualquer força resultante para cima ou para baixo faria esse cara assumir uma aceleração infinita. Tá? Isso não é alguma coisa física, né? Ele tenderia instantaneamente a ter uma aceleração infinita e isso criaria problemas. Tá? Ou seja, numa extremidade fixa, numa extremidade livre como essa, um anel sem massa que desliza para cima e para baixo dentro de um tubo de direção fixa, tá? A corda ela sempre vai ter que chegar com tangente igual a 0. Né? Então ela sempre vai ter que estar naquela extremidadezinha ali, sempre na horizontal, sempre paralela à horizontal. Então agora vamos pensar o que acontece com esse mesmo pulso. Estou emitindo aquele mesmo pulso que veio lá da esquerda, indo em direção à direita. Na hora que chega aquela primeira partezinha do pulso, essa partezinha do pulso tenderia a chegar com uma determinada inclinação. E para que essa inclinação, ela não pode inclinar esse anel, então é gerado automaticamente um pulso na direção contrária, né, porque eu tenho uma determinada inclinação para um lado, eu gero um pulso que tem a inclinação para o outro lado e a soma desses dois pulsos é igual a 0. Isso acontece para cada um desses pontos, tá? Na medida que esse pulso vai chegando contra aquela extremidade, cada parte desse pulso vai fazendo exatamente a mesma coisa. E o que está sendo gerado, então, é para o mesmo lado da corda, dessa vez o que foi uma montanha segue sendo uma montanha, a gente está gerando uma cópia desse mesmo pulso, caminhando na direção contrária, refletindo na direção contrária, mas com a mesma polaridade, todo mundo para o mesmo lado. Veio uma montanha, aquele anelzinho vai subir e depois ele retorna devolvendo essa montanha. Tá? E o que é interessante, nesse caso, então, a gente está gerando esse pulso que tem exatamente o mesmo formato para a gente manter as derivadas iguais a 0, um caminhando para um lado, para a direita, e outro caminhando para a esquerda. Isso quer dizer que a resposta real da corda, assim como era aqui em cima, a resposta real da corda é a soma desses dois pulsos, do pulso incidente, o pulso preto, e do pulso que foi gerado, refletido, para manter as condições de contorno, o pulso em verde aqui. Nesse nosso segundo caso, a soma desses dois pulsos, né, claramente, se esses dois pulsos são idênticos, na hora que a gente chega com um pulso na extremidade, ele dobra a amplitude. Instantaneamente a amplitude dobra, eu estou somando esses dois caras, eu tenho duas montanhas somadas. Então eu chego, uma montanha transmitida, ele vai chegando ali perto daquele anelzinho, o anel vai dar um grande salto e depois ele retorna o pulso da mesma amplitude. Tá? Então basicamente o comportamento de uma onda que está viajando por um meio, né, um pulso de onda que está viajando por um meio, tem a ver muito com as condições de contorno do que a gente tem. Então, o que acontece? Né? Essa onda está viajando com a velocidade v, espero que vocês tenham se convencido que a velocidade v, naquele formato que a gente viu, né? A raiz de t dividido por μ, isso aqui descreve a velocidade da onda dentro do meio.
E o que acontece com essa onda na hora que ela bate num obstáculo, né, no final do meu sistema? Isso depende do que temos ali naquele final do sistema, se é um ponto fixo, se é um ponto livre, se eu tenho outras condições de contorno. Tá? Então, isso que a gente tem até agora são as ferramentas que a gente precisa para descrever uma onda que viaja ao longo do espaço e ao longo do tempo. Tá? Um pulso de onda que está caminhando ao longo de um meio. Ele vai batendo, vai se refletir e vai fazer várias coisas diferentes. Tá bom? Pois bem, então, já descrevemos então o que acontece com ondas, com pulsos de onda que se propagam ao longo do meio. Só que a gente não está interessado necessariamente apenas nisso. Então, sim, ondas que viajam são ondas que a gente precisa entender e descrever, mas a gente está interessado também em coisas que são mais constantes numa corda. Né? Então, se eu pego uma corda e estou oscilando essa corda com uma determinada frequência ômega, ela vai assumir um formato como esse que está aí, uma sequência de senos, por exemplo. E o comportamento desse cara, o comportamento da corda ao longo do caminho, ele vai estar relacionado com os modos normais. Da mesma forma como a gente tinha um sistema oscilatório anteriormente dos sistemas discretos, né, com as massas concentradas em pontos fixos. Agora, quando a gente tem uma corda contínua, com essa massa distribuída continuamente ao longo do comprimento, a resposta desse cara também vai estar associada a modos normais, a modos preferidos de vibração da corda, dependendo das condições que essa corda tiver. Tá? Então, como é que vão se refletir, como é que vão aparecer modos normais? Os modos normais eles vão aparecer através de ondas estacionárias. Então, ondas que têm um formato constante, tá? Um formato... não é uma onda que se eu ficar olhando para a corda eu não vou observar essa onda andar. A gente vai ficar olhando para a corda e ela vai parecer que a onda está fixa, está parada naquele mesmo ponto. Tá? Esse vai ser um modo normal, um harmônico de vibração, como a gente vai ver mais para frente. Tá? Então isso vai ser essa forma de refletir esses modos normais. E esses modos normais vão aparecer para frequências naturais, frequências, né, de módulo ômegas n's. Tá? Tá, muito bem. Então, uma vez que a gente tem uma determinada onda fluindo por uma corda, tá? A gente vai observar que se forma uma função senoidal como essa, e a distância, né, e um pulso completo, né, desde... Quando cabe uma curva seno inteira, né, esse cara é o que a gente vai chamar de lambda, que vai ser o comprimento de onda. Tá? Então isso é importante a gente inserir, a gente não tinha falado sobre comprimento de onda ainda. Muito bem. Então, se o comprimento de onda é lambda, tá? A descrição, como que varia um y, né? Qual que é a altura y dos pontos ao redor de uma corda ao longo do caminho, a gente tem diversas formas de expressar esse cara. E esse comprimento de onda, ele pode ser utilizado para descrever esse cara aqui. Então, quando eu tenho uma determinada onda, né, que tem esse formato senoidal, a gente vai ter, então, y de x e t vai ser igual a uma amplitude vezes um seno de 2π dividido por esse lambda, que multiplica x menos vt. O x menos vt é aquele cara que a gente já tinha. Tá? Então, é o seno disso aqui tudo. Tá? Só deixa eu editar aqui. É o seno desse camaradinho como um todo. Tá bom? O argumento do seno é o que está ali dentro, todo mundo junto. Então, de novo, é uma função que depende de x menos vt, da mesma forma como a gente tinha visto, né? Então é uma equação que vai respeitar a equação de onda, tá? E então, se a gente insere esse cara aqui, se isso aqui é alguma coisa que nos interessa, né? Esse lambda, né, esse comprimento de onda, vai ter a ver o quê? Vai ter a ver com a velocidade de propagação de ondas dentro daquele meio, então a raiz de t dividido por μ, como a gente tinha visto, vezes o período. Então, por que vezes o período? Esse lambda, então, é a velocidade vezes o tempo que essa onda levou para caminhar essa distância lambda. Tá? E o tempo que essa distância, que a onda levou para caminhar essa distância lambda, tem a ver com o período, e o período é 2 vezes π dividido pelo ômega, o ômega que eu estou impondo na corda. Tá? Então, eu estou oscilando essa corda com uma determinada frequência. Uma vez que eu impus um determinado ômega, isso está associado a um período, né, o tempo que eu levo para fazer a oscilação completa, e o lambda que eu estou impondo, então, vai ser v vezes esse período que eu tenho. Tá? Eu posso tratar, então, fazer aparecer esse ômega explicitamente, né, manuseando esse cara para um lado e para o outro. Então, o ômega vai ser 2 vezes π vezes v dividido pelo lambda. Tá? E, por fim, a gente consegue também escrever um outro número. Então, o comprimento de onda era uma determinada coisa, né? Descrevia
a oscilação que eu estou impondo nesse cara. E uma outra coisa que a gente pode inserir é o número de onda, que é o número K, que vai ser simplesmente 2 vezes π dividido por lambda. Tá? Então, com isso, a gente vê que o ômega vai ser K vezes V. Tá bom? Então, esse 2 vezes π dividido por lambda vai ser o número de onda. Com isso, essa equação que a gente tinha antes, né, que é a descrição de um seno, simplesmente um seno que está andando ao longo do caminho, a gente consegue pegar e manipular esse cara com essas novas informações que a gente tem, e a descrição, então, das posições y desse pulso que eu estou descrevendo agora, vai ser algo que depende de x e de t, vai ter uma determinada amplitude A que multiplica um seno de k vezes x, então o número de onda vezes o x, menos o ômega vezes o t. Tá? Então, o que foi feito? Pegou esse 2π dividido por lambda e multiplicou por v, isso deu o ômega, e peguei 2π dividido por lambda, que é o número de onda, vezes o k, distribuí esse cara ali para dentro, e eu estou descrevendo, então, essa função senoidal. Tá? Por enquanto, essa função senoidal é uma função que senoidal que aparece para qualquer frequência ômega que eu impuser nessa questão, nessa corda. Não estou falando ainda de frequências naturais. Posso escolher esse ômega, eu posso escolher qualquer coisa que eu tiver. O formato da onda que está sendo formado nessa corda é esse carinha aqui, A vezes seno de kx menos ômega t. Tá? Por enquanto, tudo bem, imagino, né? Se não tiver tudo bem, vocês me param ou põem perguntas aí no chat, tá? Tá, então esse aí é o formato de uma onda. Então eu gerei um determinado pulso, alguma coisa assim, estou oscilando essa corda e isso está se propagando pelo meio, tá? Mas agora imagine que eu tenho essa corda e não é uma corda infinita, tá? Eu não estou oscilando esse cara e a onda só está indo. Eu tenho uma determinada extremidade que vai fazer voltar uma determinada onda, tá bom? Então eu tenho uma onda que está indo, né, x menos vt, caminhando para a posição positiva de x, e eu vou ter uma outra onda que está voltando, x mais vt, na direção negativa de x. E essas duas ondas, então, cada uma delas vai ter a sua descrição, né, como eu vou mostrar aqui para vocês. E o que está acontecendo na hora que eu faço estou oscilando essa corda, e essa corda tem uma extremidade fixa lá no outro lado, a extremidade faz com que esse pulso retorne, né, e a gente vai somar essas duas ondas ao longo do caminho. Tá? Então eu tenho duas ondas que estão sendo somadas, ambas com a mesma frequência, com a frequência ômega, mas só que uma caminhando na direção de x positivo, que é essa primeira, y1, e outra caminhando na direção de x negativo, que é y2. Então é exatamente o que eu teria se eu pegasse uma corda, estivesse excitando uma das extremidades e a outra extremidade estivesse fixa. Tá? Então se eu tento somar esses dois caras, né, eu vou ter então que a soma dessas duas funções vai ser 2 vezes a amplitude, e depois eu tenho seno. Somando esses senos que a gente tem aqui, seno de kx menos ômega t e seno de kx mais ômega t, a gente vai ter, primeiro, o seno de metade da soma desses caras, tá? Então, metade da soma desses caras, na hora que eu somar os argumentos, né, o menos ômega t e o mais ômega t somem, e esses dois caras seriam 2kx dividido por 2, me sobra o seno de kx apenas, vezes o cosseno de metade da diferença desses caras. Tá? Então eu teria a diferença desses dois caras, eu pegaria esse primeiro, trocaria o sinal de todo mundo, então os kx's que somem agora, me sobraria menos 2 ômega t, metade disso seria menos ômega t, só que cosseno é uma função para o qual cosseno de mais ômega t e cosseno de menos ômega t tem exatamente o mesmo valor, então esse sinal de menos soma. Então, quando a gente tem soma de ondas que estão viajando em direções opostas dentro de uma corda, o que eu estou gerando é uma situação como essa. Tá? E na hora que eu tenho uma situação como essa, eu estou oscilando a corda com um determinado ômega. Ela reflete, retorna e soma esses dois caras. Né? O que eu estou fazendo aparecer é uma onda estacionária. É uma onda que está parada dentro dessa corda. Tá? E nessa onda estacionária, então, uma onda que tudo bem, ela está composta por dois pulsos que estão caminhando, mas na medida que esses dois pulsos se somam sempre da mesma forma, o formato dessa onda é uma coisa que está estacionária, né? Ela é constante ao longo do tempo. Uma vez que os pulsos se somaram e continuam se somando ao longo do tempo, isso é uma onda estacionária. Tá? Então, essa onda estacionária, a gente observa que nessa descrição de soma desses duas ondas que viajam, tá? Isso aqui seria uma onda que viaja, essa aqui seria outra onda que viaja. A soma desses dois caras, constante ao longo do tempo, transforma-se numa onda estacionária, a gente percebe que a gente tem uma separação. A gente tem uma função que contém toda a informação espacial
Então a gente tem esse seno de k vezes x. Contém tudo que tem de x na minha fórmula, está ali dentro dessa parte, seno de kx. E eu tenho uma outra parte que contém toda a informação temporal. É o cosseno de ômega t, contém toda a informação temporal desse camaradinho aqui. Tá bom? Tá. Então, nesse formalismo que a gente tem, imaginem agora que a gente tem alguma posição, por exemplo, né, que por conta do argumento do kx que eu tenho ali dentro do caminho, eu tenho algum x para o qual o seno de k vezes x vai ser sempre igual a zero. Tá? Então, tem um determinado valor de k, e para aquele valor de k, o determinado x que eu tiver sempre vai valer zero. Então, tanto faz o que aconteça com o lado do tempo. Né? O cosseno de ômega t ele vai oscilar o tempo inteiro entre mais 1 e menos 1, passando pelo zero, mas ele sempre vai estar multiplicando um número de zero. Tá? Então, se eu tiver alguma coisa, se existir alguma função para o qual ou algumas funções para as quais uma determinada posição de x sempre vale a zero, isso aí vai ser um nó, que a gente chama de nó, né? Uma posição cuja amplitude de y nunca varia, ela sempre fica igual a zero. Esse nó da função espacial vai ser um nó para todos os momentos do tempo. Ou seja, se eu trabalhar bem, se eu encontrar alguma coisa nessa parte da função que contém as informações espaciais, que garanta que apareçam esses nós em determinados pontos, e esses pontos são fixos, esses pontos serão fixos para sempre. Seria uma onda estacionária para as quais a gente tenha nós em posições bem conhecidas. Tranquilo por enquanto? Então, ter nós nessas posições específicas equivale ao quê? Equivale a gente encontrar quais são as formas das ondas, dos modos normais de vibração dessa corda. Tá? Isso aqui vai ter a ver, mais uma vez, com as condições de contorno desse camaradinho aqui. Tá? Então, seno de kx é o que contém todas as informações espaciais. Imagine que essa corda que eu estou supondo, né, ela está com as duas extremidades fixas. Né? Eu tenho a excitação numa determinada ponta ali, mantendo essa frequência de excitação da corda, mas posso considerar as duas extremidades fixas. Então existe reflexão daquela maneira como a gente viu. Chega uma montanha, volta um vale, chega um vale, volta uma montanha. Tá? Então quando x é igual a zero e quando x é igual a L, y é igual a zero. Né? O y não varia ao longo do caminho. Como é que eu garanto isso? Como é que eu garanto que em x igual a zero e em x igual a L eu sempre tenha y igual a zero? Bom, olhando para a nossa função aqui, eu não tenho liberdade, portanto, para escolher qualquer coisa para botar na posição de k. Tá? Na hora que eu botar qualquer coisa na posição de k, fatalmente os x em 0 e L, especialmente o x em L, né, ele sempre vai poder assumir valores diferentes de 0. Tá? Quando x vale 0, o seno de k vezes 0, seja qual for o k, ele sempre vai ser 0, beleza? Então esse lado da condição de contorno estaria respeitado. Só que do outro lado da corda, onde ela está fixa, quando x vale L, seno de k vezes L só vai ser 0 para determinados valores de k. Então eu vou ter uma faixa de valores diferentes de k que eu posso escolher que garantam que quando x for igual a L, seno de k vezes L vai ser 0. Tá? Então regular esse parâmetro k é o caminho, né? Eu tenho que escolher casos específicos que garantam que isso aconteça. Ao escolher um parâmetro k que garante que a condição de contorno seja respeitada, o que a gente está fazendo? A gente está restringindo ao formato da onda a algumas coisas que respeitem essas condições de contorno. Então, o formato de onda que eu estou impondo, eu não tenho total liberdade para dizer que ele tem um formato qualquer, eu vou ter que respeitar algumas coisas. Tá? Então, basicamente, a gente vai ter números inteiros, né? Se n for um número inteiro, os números k que podem aparecer dentro daquela função seno de kx, respeitando as condições de contorno, eles são os seguintes. Né? Então, se o número de onda kn, associado ao modo n, né? E aí já estamos falando dos modos normais desse camaradinho aqui, quando n for igual a 1, k vai ser π dividido por L. Tá? Então, π dividido por L, eu tenho x vezes π dividido por L. Quando x é igual a 0, seno de 0 vale 0, mas quando x vale 0, eu tenho seno de π, e seno de π é 0 de novo. Tá? Então, essa é uma forma da gente garantir. Quando n vale 2, então eu tenho nπ dividido por L, um n vale 2. Tá? 2π x dividido por L. Quando x vale 0, tudo certo. E quando x vale L, seno de 2π vale 0 de novo. E vocês podem fazer isso para todos os n's inteiros, a gente vai sempre passar por uma intersecção da senoidal com o eixo. Tá? Então a gente vai zerar esse cara sempre.
Então, o número de onda, né, se os Ks que eu posso escolher tem sempre esse formato, a gente tem algumas consequências. Então, quando o K tem esses formatos, para cada um desses Ks a gente vai estar associando isso a um comprimento de onda. Lembre-se, o comprimento de onda era 2 vezes π dividido pelo K. Tá? Se vocês quiserem voltar ali na nossa dedução de antes, né, o número de onda era 2π dividido pelo lambda, troca o lambda e o K de posição, então lambda é 2π dividido pelo K. Então, o comprimento de onda do modo n, 2π dividido pelo K, e o K tendo esse valor de nπ vezes dividido por L, substituindo esses caras aqui, a gente tem que o comprimento de onda era 2 vezes L dividido pelo n. Tá bom? Em seguida, frequência natural associada a esse número de onda, né? Então, todas essas coisas estão relacionadas. O número de onda está ligado se eu conheço o número de onda, eu consigo determinar qual é o comprimento de onda associado, qual que é a frequência natural associada. A frequência ômega-n associada a esse cara é simplesmente Kn vezes o V, a velocidade de propagação desse cara ao longo do meio. Tá? Então, Kn é n vezes π dividido por L vezes o V. E se eu quiser essa frequência em Hertz, né, simplesmente divido esse cara por 2π. Então, n vezes V dividido por 2L, as frequências. Isso me dá o quê? Qual é o resultado de eu ter essas escolhas diferentes, essas escolhas discretas de n's? Tá? Então, quando eu tenho n igual a 1, para eu respeitar as condições fixas nas extremidades, isso quer dizer que a minha corda vai estar vibrando com esse formato. Eu vou ter metade de um senoide formado nesse cara aqui. E lembre-se que o comportamento total da corda é uma amplitude vezes um seno de kx vezes um cosseno de ômega t, de ômega nt, né? Então, o seno de kx seria uma barriguinha só para cima, e o cosseno de ômega t vai alternar de mais 1 e menos 1, e ele que vai então garantir que essa barriguinha vá para cima e para baixo, passe por zero ao longo do caminho. Tá? Quando isso é o caso, o comprimento de onda associado ao primeiro modo normal é 2 vezes L dividido por 1, então vai ser 2L. E fica claro aqui, né, para a gente enfiar toda uma senoide inteira, eu precisaria que a corda tivesse o dobro de comprimento. A corda comportou apenas metade de uma senoide, então o comprimento de onda associado a esse cara é 2 vezes o L. E a frequência dele vai ser π vezes V dividido por L. A frequência natural desse primeiro carinha aqui é π vezes V dividido por L. No segundo modo normal, quando n é igual a 2, segunda forma da gente respeitar as condições de contorno das extremidades, é se o lambda 2 vale L. Tá? Então, 2 está aqui embaixo, né? 2L dividido por N, corta 2 com 2, sobrou L. Então, o comprimento de onda é L, e a gente percebe que cabe exatamente uma senoide inteirinha dentro do comprimento de corda, da corda. De novo, o cosseno garante que esse cara vai alternar para os lados positivos e negativos. A frequência natural desse cara, a gente percebe que é 2 vezes π vezes V dividido por L. O primeiro era π vezes V vezes L, e o segundo é o dobro dessa frequência. Tá? E aí a gente volta na discussão que a gente usou para abrir a aula de hoje. Né? Então, quando a gente tinha um modelo de um número arbitrário de massas, mas um número finito de massas, na hora que a gente calcula a relação entre as frequências naturais, por mais que a gente assuma coisas similares, né? Quando a gente fez o cálculo lá das massas discretas, a gente também estava dizendo que o primeiro harmônico seria com todas, a primeira frequência natural seria com todas as massas para o mesmo lado, e a segunda seria com metade das massas para um lado da curva e outra metade para o outro lado. Então, eu estou assumindo que o formato seja exatamente esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Eu estava assumindo isso, mas como as massas estão concentradas em pontos discretos, as nossas frequências não dão exatamente. A segunda frequência natural não dá o dobro da primeira frequência natural. Quanto menos massas eu tiver, essa relação entre ômega 1 e ômega 2, mais distante ela fica desse 2. E à medida que eu vou aumentando o número de massas, né, de 2, 5, 10, 15, 20, 1000, à medida que eu vou tendendo ao infinito, essas duas frequências naturais, assintoticamente, elas vão migrando para essa relação da segunda frequência natural ser o dobro da primeira. Tá bom? É o que vocês vão testar ali e comprovar nos exercícios que eu vou passar para vocês. Tá? Então, na segunda frequência natural, a gente tem que é o dobro da primeira. Aqui. Terceira frequência natural, ou terceiro harmônico, a gente tem, então, cabe uma senoide e meia, comprimento de onda é 2/3 do L, frequência natural é 3 vezes a frequência original. Tá? Então, uma corda que esteja com uma onda estacionária, né, uma onda... Estou excitando e a onda está fixa ali dentro desse camaradinho ali. Na hora que a onda é estacionária, a gente tem essa descrição possível, separando o seno que contém apenas a informação espacial e um cosseno que contém apenas a informação temporal. Para esse tipo de onda estacionária, a onda estacionária, para a gente respeitar as condições de contorno,
obrigatoriamente, a resposta do meu sistema vai ser uma superposição desses modos harmônicos que a gente tem. Tá bom? A gente tem modos harmônicos diferentes, a gente está excitando esses caras, né, de formas diferentes, e a superposição desses modos normais vai aparecer dentro do cara. Para cada um dos modos harmônicos, a gente vai ter essa descrição possível. Então, para o modo N, o enésimo modo, a gente vai ter que a amplitude, né, que o deslocamento y associado a esse modo vai ser uma determinada amplitude, vezes um seno de k vezes x, tá? E k é nπ dividido por L. Então, seno de nπx dividido por L, vezes o cosseno da frequência natural correspondente, cosseno de ω_n vezes t. Então, para cada um dos modos, a gente tem essa descrição aqui. E se eu tenho excitações de frequências quaisquer numa frequências diferentes, eu vou excitar diversas dessas frequências naturais, e a resposta total da minha corda será uma superposição desses caras. Quantas frequências naturais existem? Infinitas frequências naturais. Se quando eu tinha uma massa eu tinha uma frequência natural, quando eu tinha duas massas eu tinha duas frequências naturais. O que eu tenho agora é um meio que tem infinitos pontos de massa. A distribuição de massa é uma distribuição contínua. Então eu consigo achar, né, quando n vale infinito, eu consigo achar, nzinho, né, vale infinito, eu consigo achar quanto é que vale uma frequência natural e um formato de frequência natural. Só que essas frequências todas, né, à medida que a gente vai fazendo esse n crescer, são frequências que... quero tomar um pouquinho de cuidado ao falar esse negócio, né? É difícil a gente chegar a excitar frequências tão altas assim. Por mais que o pulso que eu esteja excitando ali seja um pulso de alta frequência, né, a gente vai conseguir excitar uma banda de frequência próxima à frequência de excitação que eu estou botando nessa onda. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas, tá? Então a gente vai excitar frequências, os baixos harmônicos eles tendem a ser excitados mais facilmente do que esses harmônicos mais altos, mas existem esses altos harmônicos, tá? Eu poderia ter infinitos senoidais cabendo ali dentro de L no formalismo que eu tenho, tá bom? Então tudo isso que eu estava mostrando para vocês são para ondas transversais. A gente viu como que a gente descreve uma onda que viaja, uma onda que se desloca dentro do meio, um pulso de onda, qual é o formalismo que eu preciso para isso. E a gente viu também para uma onda que está presente constantemente, né, uma onda estacionária, de forma que eu respeite as condições de contorno da corda, que está sendo da corda ou do meio pelo qual ela está viajando. Eu mostrei para vocês como que a gente descreve, então, uma onda estacionária. Uma onda estacionária é caracterizada por essa separação, alguma coisa que contém informação espacial e alguma coisa que contém informação temporal. Tá? Vocês podem perguntar, tá, se as condições de contorno fossem outras, a gente teria outros formatos, e de fato vocês têm razão. Então imagine que se no lugar de ser fixo, a gente tivesse uma condição fixo numa extremidade livre na outra, lembre-se que no outro lado da extremidade livre, a condição de contorno não impõe que y tenha que ser igual a zero lá, mas sim que a derivada de y com relação a x tenha que ser nula naquela extremidade. Tá? E a gente poderia ter, então, quando a gente tem esse o caso, né, uma frequência harmônica vai ser essa, outra frequência harmônica vai ser essa, e assim por diante. Tá? A gente sempre vai chegar com uma derivada igual a zero nesse camaradinha lá, e os comprimentos de onda são todos diferentes. Isso também pode ser um tipo de exercício para a gente fazer. Levando em consideração que a condição de contorno numa das extremidades seja livre, vamos tentar formar e descobrir qual que é a onda estacionária, quais que são os formatos das ondas estacionárias possíveis e, consequentemente, quais são os modos normais que são excitados e o formato dos modos normais desse camaradinho aqui, tá? Então é uma coisa possível que a gente está descrevendo. O que eu estou mostrando para vocês é para um tipo de condição de contorno, fixo, quais são as frequências naturais de um meio como uma corda como essa. Então tudo que a gente está descrevendo até agora são formalismos para descrever oscilações que são transversais. Então, a corda está na direção de x e o deslocamento dos pontos da corda são na direção de y. Ele oscila transversalmente, né, ao meio. A onda se propaga na direção de x, mas se propaga na direção de x representando uma oscilação na direção de y. Tá? Então, esse é um tipo de meio caracterizado por ondas, mas os fenômenos ondulatórios eles não se resumem a isso. Um fenômeno ondulatório pode acontecer, imagine que você tenha, por exemplo, uma mola esticada, tá? E nessa mola esticada, na direção que você está esticando, você dá uma pequena comprimida nessa mola. Você vai ver que essa cordinha, esse ponto de compressão, ele vai se propagar ao longo
da mola como um todo. Tá? Então, as espiras da mola que estavam igualmente espaçadas, você gerou um pequeno pulso, você vai ver que as espiras se aproximam, e esse negócio se aproximando, essa parte aproximada de espiras, ela vai caminhar ao longo da corda. Então, nesse caso, o que aconteceu? Você gerou um pulso, deslocando, né, essa massa na direção do comprimento do meio. O meio está na direção de x, e o seu pulso é uma oscilação, né, temporária da posição de x de cada um desses pontinhos. E esse pulso também se propaga ao longo do caminho. Tá? Essa é uma característica do que a gente chama de ondas longitudinais. Então, as partículas de massa do meu sistema, seja qual for o meu sistema, elas vão oscilar na mesma direção de propagação da onda. Então, a onda se propaga numa direção caracterizada por oscilações, cada uma das massas, elas oscilam temporariamente nessa mesma direção. O que é importante vocês verem que é uma oscilação mesmo, tá? Então, a partícula de massa, na minha molinha ali das espiras igualmente espaçadas, na hora que eu gerei um pulso, que ele se propaga ali para frente, tá? Qualquer ponto de massa ele vai oscilar e depois vai retornar para o ponto original. Tá? Então, não existe um fluxo de massa permanente. Né? A gente tem uma oscilação ao redor de posições de equilíbrio desse cara. Era a mesma coisa que a gente tinha no outro. Tá? Então, o formalismo que a gente precisa ter para uma onda que a gente chama de onda longitudinal é exatamente igual ao que a gente tinha numa onda transversal. A gente só vai tomar cuidado para separar. A gente antes chamava y e x, tá? E agora a gente segue tendo a direção de x, mas a gente não vai chamar as posições instantâneas da corda de x, porque a posição de x está descrevendo basicamente o ponto desse meio. Né? O que a gente vai descrever para cada um dos pontos, a posição de x vai ser o ponto de repouso daquela massa, né? A massa que está no ponto x igual a 3, por exemplo, é a massa que em repouso daquele meio ele está naquela posição de 3, só que ao longo da excitação ela pode oscilar ao redor dessa posição de 3. Então a gente vai descrever a oscilação ao redor dessa posição. A gente precisa de uma nova variávelzinha. Tá? Uma onda longitudinal, eu dei o exemplo dessa mola com o pulso que caminha ao longo do seu caminho, né? Mas a gente pode ter outros tipos de ondas longitudinais, e de fato a onda longitudinal mais importante que vocês conhecem é a onda longitudinal de som. Tá? Então o som, quando a gente fala, da minha voz até o que está captando a minha voz, no caso o microfone aqui do meu computador, eu tenho uma distância x daqui até o microfone do meu computador, e ao fazer vibrarem as minhas cordas vocais, eu estou gerando ondas de pressão, tá? Então eu comprimo, né, aproximo temporariamente as partículas de ar ao redor da sua posição, e elas vão propagando esse negócio na mesma direção. Então a direção de x está da minha boca até o microfone, e as partículas estão oscilando nesse sentido, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho mais, né, nas próximas aulas, no que nos resta do curso, a gente vai falar um pouquinho de fenômenos acústicos e tal, que são coisas ondulatórias. A gente tem ainda um pouco de pano para manga aí para explorar a equação de onda e outros fenômenos ondulatórios, de cordas e tal, mas a gente vai falar um pouco sobre som ainda dentro desse semestre. Tá? Então, são ondas, o som é uma onda de pressão, né? Então é um pulso de pressão que se propaga ao longo do caminho. Tá? Mostrando aqui, então, em ondas longitudinais, vamos tentar fazer a mesma coisa que a gente tinha antes, né? Uma extremidade fixo. Tá? O que seria o equivalente de uma extremidade fixo para uma onda como essa? Bom, imagine que eu tenho um tubo, tá? Que eu estou desenhando aqui, tá? Esse quadradinho ali é um tubo, e as duas extremidades desse tubo estão tampadas, estão fechadas. Tá? Então, nesse caso, na hora que eu gero um determinado pulso dentro desse camaradinho aqui, se as extremidades estão fixas, isso seria o equivalente da gente impedir que as partículas de massa que estão coladas nessa parede se desloquem, se oscilem na direção que as outras partículas podem oscilar. Tá bom? O que acontecia na corda? A gente dava um pulso, nas extremidades isso estava fixo, então todas as partículas poderiam oscilar na direção de y, menos as extremidades. Nesse nosso caso aqui, de uma extremidade de um tubo fechado nas duas extremidades, tanto o começo quanto o final, a gente tem uma partícula de massa que está colada na parede e não consegue, portanto, oscilar, né, ao redor da sua posição de equilíbrio. É a mesma coisa. Tá? Então eu vou chamar esse deslocamento de delta, tá? O Walter Lewin ele chama de xi, só que eu acho meio chato ficar desenhando a letra xi, não tenho tanta prática assim, eu desenhei um delta, tá? A mesma coisa. E o formalismo desse cara vai ser exatamente a mesma coisa que a gente tinha antes. Eu tenho condições fixas, uma onda que esteja uma onda estacionária, né? Uma onda presente dentro desse corpo, dentro dessa cavidade, por exemplo. Ela vai ter o tipo de formalismo que a gente tinha antes. Um seno que contém informação espacial e um cosseno que contém informação temporal. Tá? O que é a diferença desse nosso camarada?
A gente tinha antes, né, a gente tinha descrito antes, ômega n dependia da velocidade v. Então, a velocidade, a frequência natural de uma determinada corda, por exemplo, dependia da velocidade de propagação de ondas nessa corda, e o v, por sua vez, dependia da tensão que eu tinha no meio. Então eu conseguiria pegar uma mesma corda, aumentar a tensão que eu tinha nela e gerar frequências naturais diferentes. Uma vez que eu calibro qual que é a tensão de corda que está agindo, né, pego o violão, faço essa corda mais apertada ou mais frouxa, vocês verão que as frequências naturais de vibração mudam, né? Então, pega uma corda de violão que está frouxa, você faz ela vai vibrar no seu harmônico, né, no primeiro harmônico, uma frequência mais baixa, um bom, e à medida que você vai apertando a corda, ela vai reduzindo, aumentando a frequência de oscilação à medida que a gente está aumentando a tensão. Então eu tinha como controlar qual que era a frequência natural numa corda, regulando a tensão dessa corda. Só que num meio como esse, né, no meio de propagação, no ar, por exemplo, de propagação, eu não tenho como mudar a tensão, né, agindo sobre esse meio. Não faz nem sentido a gente descrever o que é a tensão do ar em determinado meio. A velocidade de propagação de uma onda dentro de um meio como esse é uma característica do meio, a velocidade de propagação dessa onda de pressão no meio, a velocidade de som no ar, a velocidade de som na água, alguma coisa assim, tá? Então esse V é uma coisa que é constante, depende do próprio meio, tá bom? Constante nesse sentido, né, que não é algo que eu consiga ajustar, eu vou conseguir ajustar, tá? Ele pode ser variável, para cada meio vai ter um determinado valor de V, sim, mas não é que para um determinado meio eu não tenho como regular essa velocidade de V, tá? Nesse sentido que eu estou chamando lá de constante. Então, quando eu tenho uma descrição desse cara aqui, dessas ondas estacionárias dessa forma, eu posso representar os harmônicos da mesma forma que eu tinha antes, tá? Então, o primeiro harmônico seria o quê? A gente teria que respeitar as condições de contorno, numa extremidade e na outra a partícula está fixa contra a parede, ela não tem como se mexer, e à medida que a gente vai se distanciando, a gente tem mais liberdade para essas partículas se mexerem. Então a gente tem a partícula do lado se mexe um pouquinho a mais, a outra se mexe um pouquinho a mais, no meio a gente tem uma amplitude máxima e a gente vai retornando. E se eu plotar, então se eu desenhar esse xi ou esse delta, né, com relação a x, por mais que o delta seja uma oscilação na direção de x também, eu estou plotando ele contra o x, eu vou ver que aparece a mesma senoide que a gente tinha antes. E essa senoide está por conta desse termo aqui que a gente tem, seno de npx dividido por L. Então esse seria o primeiro harmônico, e o segundo harmônico seria a mesma coisa que a gente teria um nó no meio desse tubo. Então no meio do tubo a gente teria um ponto que não oscila na direção de x, ele está perfeitamente parado. Tá? Eu até recomendo vocês assistirem lá na aula do professor Walter Lewin. Ele cria um determinado harmônico dentro de um tubo, tá? E ele conta o número de nós que ele tem dentro daquele tubo, e ele identifica, então, qual que é o número de ondas que cabem dentro desse cara, e ele mede o comprimento desses caras. Eu vou tentar ver se eu consigo, numa das próximas aulas, organizar para eu não perder tempo, né? Trazer as matérias que a gente precisa, mas talvez pegar pequenos pedaços, trechos dos vídeos deles, para vocês verem as demonstrações. Em teoria, essa disciplina nossa aqui, se a gente estivesse fazendo presencialmente, ela tinha uma parte de demonstrações, uma parte prática, só que a gente não tem os kits para demonstrar, né? Por isso que quando a gente voltou presencialmente, coisa que não durou muito, infelizmente, né? Mas quando a gente voltou presencialmente, vocês não voltaram com essa disciplina porque os nossos kits ainda não chegaram, a gente adquiriu eles no final do ano passado. Seriam kits de molas, esse tipo de coisa que a gente conseguiria fazer várias demonstrações. Eu vou ver se então se eu consigo separar, e a gente então faz durante a nossa aula, assiste às demonstrações práticas das coisas, né? O equacionamento todo a gente tem feito ao longo das nossas aulas, mas as demonstrações a gente consegue ver. E o que é legal dessa demonstração que ele faz, ele mede então os números de nós que ele tem, com o número de nó ele mede o comprimento de onda. Não, se eu tenho distância de 1, 2, 3 nós, entre 3 nós coube uma senoide inteira, a distância entre esses 3 nós que ele tem aqui, ele consegue medir qual é o comprimento dessa onda, e com o comprimento de onda e a frequência que está sendo excitada, ele consegue estimar, fazer um cálculo de qual é a velocidade de propagação do som. Tá? Então, medindo o lambda e o ômega n, ele consegue estimar quanto é que vale o V. Tá? Então, o primeiro harmônico é esse cara aqui, que cabe meia senoide, o segundo harmônico teria um nó no meio e seria uma senoide inteira. O que aconteceria? Né? As partículas, ora elas estariam oscilando mais para a esquerda, metade desse tubo estaria oscilando ao redor da sua posição de equilíbrio mais para a esquerda e outra metade para a direita, e depois isso inverte, né, na hora que o cosseno de ômega nt faz esse cara inverter. Tá? Então esse seria o mesmo formalismo que a gente tem.
Uma coisa que é importante da gente descrever é que quando a gente tem ondas em meios fluidos como esse, né, no ar, em água e tal, esses formalismos, essa descrição de ondas em termos de oscilações físicas ao redor do ponto X, né, quanto que esse delta ao redor do ponto X, isso não é tão comum. Porque não é algo que a gente consiga medir, né, não consigo pegar e observar uma molécula de ar e medir quanto é que essa molécula de ar está se deslocando para um lado e para o outro. Tá? O que a gente consegue medir muito mais facilmente é a medição de pressão. Tá bom? Então, esses fluidos, as moléculas de fluido, elas podem se deslocar, elas estão sendo excitadas, tem energia fluindo dentro desse tubo, a gente vai falar mais sobre energia na próxima aula, tá? Tem energia fluindo dentro desse tubo, e a energia, então, se traduz de formas diferentes, né? A energia pode se traduzir em formas de velocidade. Então, quanto mais um corpinho se desloca, maior é a energia cinética desse camarelhadinho. Ou, como tem energia fluindo desse cara e eu tenho uma partícula num determinado ponto que ela não pode oscilar, ela está num nó, por conta do formato da onda estacionária, ela está num determinado nó. Ao ficar naquele determinado nó, isso representa, então, um aumento de pressão. Ela tem energia, mas ela não consegue se deslocar, então a energia está acumulada de forma potencial ali dentro, né? E acumular energia de forma potencial num fluido é aumentar a sua pressão. Ele não se desloca, mas ele tem moléculas que estão mais próximas umas com relação às outras. Tá? Então, basicamente, quando a gente tem alta velocidade, isso vale para diversos fenômenos. Né? Vocês ficarão especialistas nisso no semestre que vem, quando vocês estudarem mecânica dos fluidos. Tá? Então, quando eu tenho alta velocidade, eu tenho baixa pressão, e quando eu tenho baixa velocidade, eu tenho alta pressão para o mesmo sistema. Então, para um sistema como esse, para esse harmônico, onde a gente tinha partículas que não oscilavam nos nós, nas extremidades x igual a 0 e x igual a L, isso quereria dizer, então, que a gente tem uma pressão máxima nesses pontos, e, por sua vez, o ponto onde a gente tinha a amplitude máxima de vibração, a máxima energia potencial, isso quer dizer que a gente tem a mínima pressão dentro desse cara. Então, basicamente, o que se faz são gráficos, né, de pressão acima da pressão atmosférica. Tá? Não é que a pressão vale zero naquele ponto e nem que ela é uma pressão negativa, né? Não faz nenhum sentido, mas é uma pressão negativa com relação à atmosférica. Em determinado ponto ela está levemente abaixo da pressão atmosférica. Então o gráfico do primeiro harmônico, né, associado a esse carinha ali, os nós onde as partículas não se movem são os pontos de maior pressão, maior módulo de pressão, e o ponto de maior movimentação da partícula, que seria o centro, é um ponto de menor sobrepressão. Para fazer a conversão dessa curva senoide para essa outra curva, claramente essa outra curva é uma curva cossenoide, né? E basicamente, então, você pega esse mesmo formalismo que você tem aqui, então era um delta n vezes uma amplitude de n seno e cosseno, e essa parte, que é essa parte espacial, ela deixa de ser um seno e passa a ser um cosseno, tá? Então, a descrição de pressão dentro de uma cavidade como essa, uma cavidade fechada, para cada partícula, né, eu tenho uma partícula num determinado modo normal n, está associada a uma amplitude Pn, vezes um cosseno de npx dividido por L, que me dá esse formato aqui, vezes um cosseno de ômega nt, que faz esse cara oscilar ao redor do tempo. Né? Ora, o lado esquerdo vai ter pressão positiva, pressão negativa, ele vai oscilar ao longo do tempo com a frequência natural associada a esse modo aqui. Tá bom, gente? Então eu passei um pouquinho aí, eu queria terminar às 3h10, acabei falando um pouquinho a mais, normal, mas acho que a duração total de aula deu razoável, deu 1h20. Então, o que eu tinha para passar para vocês de introdução da parte ondulatória era isso. Nosso programa de estudos vai continuar falando um pouco sobre energia, tá, na próxima aula. Então isso ainda está na aula 8 ali do Walter Lewin, se vocês quiserem ver, já vejam a dedução das energias desse cara. E a gente vai seguir falando sobre esse tipo de coisa, a gente vai falar sobre mais fenômenos ondulatórios, um pouco mais sobre o equacionamento desses caras, e a gente vai começar a falar sobre, entre fenômenos ondulatórios, a gente vai falar sobre acústica, né, como que se propaga som e como é que a gente gera som em diferentes contextos, instrumentos musicais, esse tipo de coisa, tá bom? Eu vou ver se eu consigo, então, organizar minha aula para trazer videozinhos das demonstrações desse cara, como a gente não vai conseguir botar a mão na massa, vocês pelo menos assistem demonstrações dessas partes aí. Tudo bem para vocês, gente? Vinícius já deu um joinha, tudo certo também, Vânia? Acho que sim, né? Então, ó, eu vou fazer um esforço bacana aí, um esforço grande para passar para vocês ainda até essa semana, né? Essa semana inclui sábado, tá? Por favor. Um pai com 2 crianças, às vezes a semana só acaba mais tarde do que sexta-feira, tá? Então, eu vou tentar passar para vocês ainda a lista referente ao tema que a gente não fez lista ainda, então oscilações amortecidas, forçadas, sistemas de várias massas e sistemas com número arbitrário de massas, isso vai compor esse nosso segundo módulo da disciplina,
E o terceiro módulo da disciplina é o módulo de ondulatório. Na semana que vem, eu acho que vocês perceberam, a gente tinha aula marcada para segundas-feiras nesse semestre, e as segundas-feiras foram severamente afetadas por feriados, né? Então eu estou tentando o máximo possível compactar o nosso conteúdo da disciplina, sem a gente fazer muitas aulas extras, mas é possível que na semana que vem eu tenha que fazer uma aula extra, tá? Nas próximas, a gente tem mais 2 semanas, né? Nas próximas 2 semanas é possível que eu precise mais do que o tempo dessa nossa aula, de uma aula que é dar 1h30 mais ou menos de conteúdo, né, líquido, né? 1h30. Então pode ser que eu precise um pouquinho mais de tempo, mas para não complicar vocês com o agendamento, é possível que eu faça isso gravado, tá? Então a gente mantém o nosso horário fixo aqui no 1h45, geralmente, eu não consigo nunca começar 1h30, né? 1h45 a gente começa nas quintas-feiras, e além disso é possível, eu vou avisando vocês aqui, através do canal do Teams, talvez eu vá postando mais videozinhos aí, vou tentar fazer vídeos que nem eu fiz outra vez, mais curtinhos aí, por volta de uma meia hora, para vocês conseguirem ver ao longo dos dias de vocês, e a gente cumprir o que eu gostaria de cumprir de conteúdo dessa disciplina, tá bom? Então, gente, muito obrigado, são 3h20, eu sei que vocês não têm aula ao vivo a partir das 3h30, mas se vocês quiserem seguir o horário que estava programado, terão a liberdade de fazê-lo. Se cuidem bem por aí, só passando notícias pessoais, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, acho que cheguei a comentar no vídeo que eu gravei semana passada, né? Eu estive nas 2 últimas semanas em isolamento, né? Infelizmente ao longo das festas de fim de ano, embora eu não tenha recebido ninguém em casa, só ficou eu, minha esposa e meus 2 filhos. A gente deu uma passeada, eu sempre de máscara PFF2, né? Eu sempre mostro ali no meu varalzinho de máscara, a quantidade de máscara que tem, tudo, melhor máscara possível, assim, razoável, né? Pra gente comprar. Sempre saindo de PFF2, mas saímos de casa, fomos num museu, sempre de PFF2, mas com essa nova variante eu me contaminei de Covid, fiquei as 2 últimas semanas, tive só sintomas leves, vocês percebem que sobrou aí depois de 2 semanas foi um resquíciozinho de tosse, mas tá tudo tranquilo, seriam talvez tosses que eu nem perceberia se não tivesse feito o diagnóstico dessa maldita praga. Mas eu queria recomendar para vocês, por que eu falo isso, né? Eu compartilho o meu caso para dizer para vocês que tá rolando, né? Acho que vocês estão bem cientes disso, devem estar acompanhando as notícias. A onda tá bastante séria, tanto é que a gente interrompeu as atividades presenciais na escola desde o começo da semana, no campus, tá? Então, cuidem-se bem, o máximo possível, usem máscaras de boa qualidade, PFF2, se conseguirem ficar mais reclusos e confinados, melhor, né, até deixar essa nova onda passar. Se tiverem que sair para trabalhar, ok, saiam, mas saiam mais protegidos, tá? E sempre que tiver qualquer tipo de sintoma, tá? Se vocês estiveram, por exemplo, na escola na semana passada, na terça-feira, a gente sabe que circularam pela escola semana passada pessoas que estavam positivas de Covid, vieram saber apenas depois de já terem ido à escola, tá? Então, qualquer sintoma que vocês tiverem, arranhou um pouco a garganta, escorreu o nariz, alguma coisa, vocês podem considerar que é um possível caso de Covid, né? E nesse caso aí, sim, mais ainda a recomendação de ficarem reclusos o máximo possível, tá? Se for do alcance de vocês, podem buscar testagem e tudo, mas a gente sabe que está um pouco complicado agora com essa nova onda, estão faltando testes nos sistemas diversos, em farmácias e hospitais, etc. Então, se for possível vocês fazerem teste numa condição ok, sem grandes problemas, né? Tiveram algum tipo de suspeita, contato com alguém suspeito, façam o teste para vocês. Se der positivo e vocês estiverem vacinados, não se preocupem que grandes chances é que aconteçam casos que nem aconteceu do meu e da minha família aqui. Todo mundo pegou aqui em casa, né? Logicamente, estamos cuidando de um bebê, não tem como a gente ficar isolado um do outro, né? Então, nós 4 pegamos aqui em casa, eu, minha esposa e meus 2 filhos, e estamos todos bem passados essas 2 semanas. Mas é importante a gente manter-se isolado se a gente tem um caso suspeito ou confirmado, tá bom? Então, é o meu momento conselho de pai aí para vocês, para a gente romper essas cadeias de transmissão e manter o máximo contida essa onda nova que está aí bombando. Essa nova variante é realmente muito transmissível, tá, gente? Eu tinha passado sem o menor susto durante 2 anos utilizando as mesmas coisas, mesmas máscaras para FF2, mesmo tipo de comportamento, saindo de vez em quando de casa, nunca tive nenhuma suspeita e dessa vez eu fui pego, muito possivelmente porque a transmissibilidade é muito maior, como vocês devem estar acompanhando aí, tá? Então cuidem-se bem, se pintar coisa de vocês, fiquem tranquilos, fiquem em casa isolados, vai dar tudo certo, mas o máximo possível se protejam e protejam os outros, porque a gente tem muita gente. Eu faço essa sensibilização também pensando em pessoas que não podem se imunizar, né? Aqui em casa somos 4 pessoas, 2 delas não estão em idade de receber vacina. Minha filha de 2 anos e meu filho de 2 meses. Então, pegamos todos, por sorte deu tudo certo, mas temos várias pessoas como essas que não estão em idade de se vacinar ainda,
que podem se contaminar e não que seja uma loteria, né, mas estatisticamente alguns desses casos progridem para pior e podem ter grandes complicações. Por sorte não foi o caso aqui em casa, mas vamos cortar essas cadeias de transmissão para evitar que isso aconteça com outras pessoas. Valeu, gente, vamos nos falando, e se eu gravar uma aula extra, eu aviso para vocês, tá? Eu vou postando aqui os videozinhos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vou mandando e eu vou tentar mandar para vocês a lista nova aí até o final dessa semana. Valeu, gente, falou!